Olá pessoal, então eu estou aqui hoje para ministrar para vocês um estudo sobre a folha do devocional. É a nossa ferramenta, a gente tem usado essa ferramenta aqui para levar a igreja, resgatar o valor do devocional diário. A maior parte da igreja tem esquecido, tem abandonado a prática da oração, da leitura da palavra. E há um tempo atrás, eu orando acerca das direções, hoje são tantos detalhes que a igreja hoje tem que observar. E o Senhor, falando no meu coração, Ele me disse que uma das coisas que a igreja precisa voltar a praticar é o devocional e também praticar a missão que a igreja tem. Então, essas aqui são algumas diretrizes que o Senhor me deu. E eu quero explicar, tem algumas igrejas que a gente está dando mentoreamento, outras pastores que a gente tem ajudado, discipulando também. E essa ferramenta aqui que o Senhor nos deu, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente, mas vai aparecer aí no vídeo, eu vou colocar no vídeo a imagem para você nos acompanhar, ok? Então, na prática, essa ferramenta aqui é uma escadinha que a gente fez, né? Onde você todos os dias vai subir essa escada, justamente praticando esse modelo de devocional, até ele se tornar um hábito na sua vida. E você sabe que quando um hábito se estabelece em nossas vidas, esse hábito ele vai se tornar então parte da minha vida, me levando para o sucesso ou não. Você sabe que tem pessoas que têm vários hábitos e esses hábitos trouxeram ela na realidade hoje que ela vive. Por exemplo, tem gente que tem o hábito de comer muito, então não praticar exercício, isso é um hábito. Já tem outros que comem adequadamente e praticam exercícios, tá certo? Então esses hábitos vão levar uma pessoa a algum lugar. Outros têm o hábito de ler, outros de não ler. No nosso caso, é levar a igreja à prática de um hábito esquecido, que é o devocional diário, a leitura da palavra, um tempo de adoração, um tempo de busca de Deus, tá bom? Então começando aqui. O primeiro aqui é um pequeno modelo para te levar a desenvolver uma vida com Deus diária. Aqui embaixo eu tenho uma pequena observação onde a gente fala o seguinte: só tem uma coisa que é comum na vida de todos os homens de Deus, tanto da nossa época quanto desde a igreja primitiva, ou antes mesmo da igreja, é a prática da oração e a prática do seu tempo diário. A vida de tantos homens da história, John Wesley, a vida de tantos homens que passaram por essa terra, mulheres de Deus que fizeram a história, todos eles tiveram a mesma prática, tiveram um tempo de qualidade e um tempo de quantidade na presença de Deus. É isso que eu quero te motivar agora, tá bom? Então, eu aconselho você preparar, antes de começar aqui cada ponto, eu aconselho você ter sempre, antes de começar o seu tempo com Deus, você escolher um horário adequado. Ou você começa pela parte da manhã, acorda cedo, pega sua Bíblia, pega ali o seu sonzinho, o seu microsystem, sua televisão, coloca aquele tempo separado para você e Deus, tá ok? Outra coisa, uma outra verdade, você pode também fazer à noite. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um hábito de fazer à noite. Eu espero todo mundo dormir e quando todo mundo dorme é o horário que eu fico a sós com Deus, eu posso ficar sozinho. Então você vai escolher o melhor horário em que você pode então fazer o seu devocional. A primeira regra é essa: não faça no intervalo do almoço do seu trabalho, não faça em um horário que você não vai poder mantê-lo todos os dias. Isso é importante. Antes de começar a prática do devocional, escolha um horário. Por exemplo, vou usar aqui do Davi Show, do Poyang Show, como muitos conheciam. Ele costumava tirar o tempo dele no escritório dele. Quando chegava à igreja, ele tirava o tempo e lá ele falava à secretária: olha, ninguém me interrompa nesse horário, sabe? E era lá que ele buscava a presença de Deus. E é interessante, gente, que todo mundo que tem uma vida robusta, sadia, tira no mínimo com Deus 2 horas, 1 hora em diante, 3 horas de oração, 4 horas, 5 horas de oração. Então, esse modelinho que a gente vai começar aqui é para você orar 1 hora por dia, tá bom? Para você começar, tirar 1 hora de tempo devocional com Deus, ok? Então vamos lá.
nós aconselhamos que no primeiro degrau você começa com ações de graça, né? Então, por que ações de graça? Porque você vai pegar e começar então a agradecer a Deus pelo dia, pela saúde, agradecer pela sua salvação, já regando o início do seu período devocional, agradecendo a Deus e motivando o seu coração a ter um coração grato, ok? Então, aqui nós aconselhamos que você tire de 3 a 5 minutos. Agradeça pelo ar, agradeça por tudo. E um coração grato, ele vai gerar força. Muitas vezes você começa a agradecer, como é o meu caso, eu já aprendi isso, você nem está realmente grato, mas quando você começa a agradecer, o seu coração enche de gratidão, e isso já começa a transformar o seu período de devocional. Outra coisa, agradeça a Deus, porque a gratidão, ela gera poder, tá certo? A gratidão gera poder. Então agradeça a Deus. Depois que você tirou um período agradecendo a Deus, você então vai começar o seu período de louvor e adoração. Esse período nós sugerimos 10 minutinhos. E você pode falar, pastor, mas 10 minutos é muito tempo. Não é não, querido. Você vai usar para te auxiliar nesse horário, nesse período de adoração, um celular, uma caixinha. Hoje tem tantas caixinhas que você pode plugar ali. Coloca 2 adorações, aquela adoração que você mais ama, que você mais gosta. E essa adoração mesmo que você vai colocar ali. Por exemplo, eu gosto muito do pastor Cirilo, para o meu tempo com Deus. Tem a adoração do pastor Cirilo, que uma adoração tem 17 minutos. Então você começa a adorar a Deus 12 minutos, você adora a Deus aqui, quando você vê o tempo passou. É muito rápido esse período. Talvez é um dos períodos que o período que eu mais levo é adorando a Deus. Às vezes quando eu vejo já passou 1 hora. Só ali contemplando a glória de Deus, exaltando o seu nome, reconhecendo Ele na minha vida. Então assim, queridos, esse período de adoração você vai precisar de algum dispositivo para te ajudar. Por exemplo, no meu caso, eu já ligo no início e deixo a adoração lá rolando. Eu estou agradecendo, mas a adoração já está lá. Então você pode seguir o mesmo modelo, tá bom? Só aumenta, tem horas que eu adoro e tudo, eu choro, mas esse período de adoração, ele é necessário, porque a adoração, ela marca a nossa vida, ela imprime a imagem de Deus em nós, e é nesse momento que vai nos preparar para o terceiro degrau, esse terceiro degrau que nós vamos dar do nosso devocional diário. Então, que é um período de humilhação. Número 3, terceiro degrau, humilhação. Eu coloquei aqui 5 minutos. Mas é interessante que quando você começa a adorar a Deus, você começa a buscar a face de Deus, a presença de Deus, é muito natural a luz revelar as tuas trevas. Então, por exemplo, você que é dona de casa, você que está me ouvindo, você sabe que todo dia tem que limpar a casa. Você, meu irmão, todo dia tem que tomar banho. Não é verdade? Então é exatamente isso. O período de humilhação nada mais é do que isso, jogar o lixo fora diariamente. Você diariamente precisa criar o hábito de jogar todo o lixo fora. Lá em 1 João diz, essas coisas eu escrevi para que ninguém pequeje. Todavia, se alguém pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. A Bíblia fala que ninguém que diga que não tem pecado, ela está vivendo a verdade, essa pessoa. Nós temos pecados, né? Tiago capítulo 1, verso 21 diz assim: despojai de toda impureza e acúmulo de maldade. Mostra que a maldade é acumulada. Então, meu irmão, nessa hora você vai perdoar, você vai liberar as pessoas que te ofenderam, porque é um período que você vai tirar de humilhação diante do Rei dos Reis. Você entende que um degrau vai te preparando para subir o próximo degrau. Então você terminou esse período de humilhação, aí sim você está pronto para petição. Você vai subir o degrau que é o 4º degrau, o degrau da petição, dos seus pedidos pessoais. Então é necessário você fazer uma lista. Escreva, pega a sua agenda, o seu caderno, escreva lá as minhas petições, pega uma folhinha dos seus alvos para esse ano e começa ali. É o momento de você pedir. A única regrinha, tem 2 regrinhas básicas para você pedir, ouça bem, 2 regrinhas básicas. Primeiro, peça no nome de Jesus. Tudo que você for pedir, peça no nome de Jesus, tá certo? E outra regrinha básica para a gente aprender aqui a fazer a petição:
Peça de acordo com a palavra de Deus. Quando você tem fundamento para o que você está pedindo, é certeza que o Senhor ouve e vai te dar a tua bênção. Então você faz a sua lista. Nessa hora, você terminou de humilhar, enxuga as lágrimas, pega a sua listinha agora, meu irmão, e começa a apresentar diante de Deus. Por quê, pastor? Tem uma lista, tem que estar escrito isso. Porque assim como eu tenho certeza que você ora às vezes um dia por uma coisa, no outro dia você esquece. Então, segundo lá Lucas capítulo 18, foi aquela viuvinha da história lá do juiz Inico, ela conseguiu êxito porque ela pedia todos os dias. Então você vai pedir todos os dias, vai apresentar lá, Senhor, a minha casa própria, né? Vai colocar os detalhes da sua casa própria, como é que você quer, do carro que você está pedindo, do emprego, da promoção que você está pedindo, vai pedindo pela sua família, aquilo que você tem pedido, nota lá na folhinha, os alvos que você tem para alcançar, os pedidos pela sua vida ministerial, pela sua vida, você vai colocar nesta lista, ok? E aí você vai pedir. Tem aqui 10 minutinhos, isso passa muito rápido, é pouco tempo. Daqui a pouco você terminou de orar, você vai subir o 5º degrau, que é o degrau da intercessão. Pastor, não já pedi? Pediu, mas é os seus pedidos pessoais. Agora a intercessão, você vai estar orando e se colocando em pró. A sua oração não é por você, é em favor de alguém. Você vai estar intercedendo por alguém, tá certo? Então esse período de intercessão, novamente, você vai precisar de uma outra lista. Você coloca ali, por exemplo, vai interceder pela sua célula, pelos seus discípulos, você vai estar intercedendo pelos seus parentes, pela sua vizinhança, pelo governo, pela sua igreja local, pelos seus pastores. Então você vai colocar aqui nos seus pedidos de intercessão. É um pedido, e você vai ver que o Espírito Santo vai colocar pessoas que você nem lembra, talvez nem está pensando em orar, as pessoas que te pedem oração. Nota, faz numa folha ali só os seus pedidos de intercessão. Nós também sugerimos 10 minutinhos de intercessão. Queridos, é importante, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar por aqueles que estão revestidos de autoridade. Ore pelas autoridades, ore pelo seu patrão, pelos seus pais, ore por aqueles que estão cobrindo a sua vida, tá bom? Terminado esse período de intercessão, agora sim, você pega a sua Bíblia e você vai agora começar um período de 15 minutos de leitura. A nossa sugestão é você ler um capítulo por dia. Gente, um capítulo por dia é muito fácil. É muito fácil. Se você ler um capítulo por dia, né, você vai ver que tem capítulos que são pequeníssimos. Dá para ler 2, 3 capítulos, né? Eu passei um tempo que eu estava lendo 10 capítulos por dia. Eu li a Bíblia em 3 meses. Eu cheguei a ler 50 capítulos num dia. Então, querido, depende muito. A prática, tem histórias maravilhosas na Bíblia que você começa a ler, elas vão te envolvendo, quando você vê, já passou, né? Algumas discípulas da minha esposa estão lendo Gênesis, acredito que já até terminaram. E algumas delas, que era para ler um capítulo por dia, leram mais porque é empolgante, elas querendo saber. Então precisamos voltar à prática da leitura, de meditar. O apóstolo Paulo nos manda meditar. Deus fala com Josué para meditar, né? O salmista fala para meditar de dia e de noite. Pega a sua Bíblia para ler a Bíblia. Primeira verdade sobre a Bíblia, irmãos: leia a Bíblia organizadamente. Não leia aqui hoje, leia um negócio, no outro dia outro. Não, vai lendo paulatina. Começa a ler um livro, vá até o final daquele livro. Outra, não comece a ler a Bíblia sem um plano de leitura. Não, vou ler um capítulo. Se você ler a Bíblia, não, hoje eu leio um capítulo, amanhã eu leio. Não faz isso, não. Você não vai ter um sucesso no seu plano de leitura. Então leia. Olha, por exemplo, teve um tempo que eu estava lendo assim. Eu costumo ler assim. Eu leio um livro do Novo Testamento, leio um livro poético, eu leio um livro histórico, certo? Às vezes eu estou lendo um provérbio, depois eu estou lendo uma carta de Paulo. Então assim, isso é muito bom, né? Por exemplo, é muito bom você sempre estar lendo o livro de provérbios. Eu aconselho a leitura. Terminou o seu período de leitura devocional a Deus, aí você faz uma oração, que é o sétimo e o último passo do degrau aqui, né? Tem até um homem aqui
levantando a mão para o céu, comemorando, você consagra o seu dia. Aí sim, se você está tirando seu tempo à noite, você fala assim: obrigado por esse dia, te consagro o meu sono, te consagro o dia que está vindo amanhã pela frente, esteja na frente, direcionando, consagro minha família, está tudo em tuas mãos, qualquer problema que você esteja enfrentando, não sabe a direção certa, consagra a Deus, e terminou o seu período devocional. Então, muito simples, eu vou deixar, ok, na descrição esse modelinho. Você que talvez está vendo esse modelo pela primeira vez, quando eu me converti tinha um modelo de uma roda de oração. Era muito legal também, muito eficaz, muito bacana, uma ideia maravilhosa. Só que eu tenho tido mais sucesso com essa escadinha da oração. Ela está mais clara, ela está maior, mais simplificada, tinha algumas coisas muito complexas. Então vou deixar na descrição aqui, para você baixar em PDF esse modelo, para você imprima, coloca lá no seu lugarzinho de oração, tenho certeza que a sua vida vai revolucionar. Eu tenho visto isso na vida dos meus discípulos, eles têm vivido uma revolução, eu tenho vivido uma revolução, e eu tenho certeza que não vai ser diferente na sua igreja, na sua célula, no seu grupo familiar, no seu pequeno grupo. E se você também é de uma igreja que não tem essa prática de célula, de grupo, mas a sua vida pessoal vai revolucionar. Queridos, o intuito do nosso coração, Deus colocou no nosso coração para abençoar, para motivar você a voltar à prática devocional. Satanás tem lançado uma estratégia muito terrível. A igreja primitiva era uma igreja que ela vivia da prática da oração. Eles oravam constantemente, 2, 3, 4 vezes. Eles tinham reunião de oração, eles tinham tempo. Hoje há reuniões mais fracas na igreja. Falo com muita tristeza, são as reuniões de oração. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. E esse é o nosso intuito. É por isso que nós fizemos esse pequeno modelo de devocional. Que Deus possa abençoar a sua vida e até a próxima. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.